vou te apresentar para o pessoal aí em seguidinha tu já começa. Bom, pessoal, então, só para a gente apresentar, vocês viram a gente conversando, eu e o Conrado somos amigos de bastante tempo, né, da Nutiane Camargo, que é médica gastroenterologista e endoscopista. Conhecemos ela lá da PUC, a gente foi contemporâneos de faculdade de medicina, e a Nutiane também fez uma formação em ecoendoscopia no exterior, ficou um tempo fora, se aperfeiçoando na técnica. Então, é uma das pessoas aqui em Porto Alegre que faz o exame, né, de ecoendoscopia, são poucos médicos que fazem, até porque é um exame que demanda um tempo de formação, treinamento, especialização. No começo é um que outro caso que vai aparecendo, depois com a pessoa começando a se tornar... A curva de aprendizado é um pouco mais longa. Aí vai sendo uma referência como a Nutiane é aqui em Porto Alegre, né, então... Eu e o Conrado pensamos nessa aula aí de ecoendoscopia, que a gente comentou um pouquinho antes, assim, que é um assunto que vocês não veem na prática, a gente não dispõe de ecoendoscopia na FUGAST, e até nós que fazemos clínica de gastroenterologia e cirurgia digestiva, é um exame de poucas indicações mais seletas e pontuais, né? Então, por isso que a gente pensou em essa aula para vocês, contar com a experiência e a amizade da Nutiane para nos brindar com essa aula, né? Então, ficamos muito contentes que a Nutiane vai nos oferecer a aula. E, então, vamos passar a palavra para a nossa palestrante, e qualquer dúvida, Nuti, pessoal vai te interrompendo, ou por favor. no chat aí, tá? Mas muito obrigado mais uma vez por ter aceito o nosso convite, Nuti. Eu que agradeço o convite, é uma honra palestrar para o pessoal da FUGAST. Tá? Muito obrigada pelo convite, Conrado, também agradeço. É um prazer quando a gente fala de uma coisa que a gente gosta, né? E falar com amigos é melhor ainda. Então, eu quero que a gente faça uma conversa informal, porque eu sei que está muito distante de todo mundo, então me interrompam quando tiverem dúvida, não entenderem. Eu tentei colocar as coisas que eu acho mais importantes, assim, eu vou falar um pouquinho, vou dar uma noção um pouquinho geral do que é a ecoendoscopia, e o Roberto me pediu para falar mais no estadiamento das neoplasias e nas lesões subepiteliais. Então, vou tentar ser um pouco sucinta, mas, por favor, me interrompam. Agora eu boto para apresentar, né? Isso, apresentar agora. Aí ele vai te perguntar ali uma janela ou tela cheia, tu pode botar em uma janela e selecionar, tu deve ter deixado o teu PowerPoint minimizado, né? Ainda Isso? não. Ainda não? Agora tá aparecendo. Peraí que eu te oriento. Daí tá aparecendo para vocês? Perfeito, show de bola, isso aí, Nuti. Eu não vejo vocês, é assim mesmo? Isso é o ruim que o apresentador não vê, né? Mas é bem isso aí. A tela tá cheia para nós. Se vocês estão vendo, ok. Tá. Bom, como o Roberto já falou, eu sou gastro, fiz endoscopia e depois eu fiz uma formação em ecoendoscopia. A gente se conhece aí há um bom tempo, né, Roberto? Nem vou falar muito quanto, mas é um enorme prazer poder conversar com vocês aqui. A ecoendoscopia, se a gente for comparar assim com a endoscopia, colonoscopia, colangio, ela ainda é um bebê, né? Assim, os primeiros relatos de ecoendoscopia foram de 1980. Então, esse ano o exame está completando 40 anos, né? Eu acho que comparado ao colangio, colono e endoscopia alta, ele foi o último exame a entrar na nossa prática, e a gente ainda está aprendendo, né? Por exemplo, assim, materiais dedicados para ecoendoscopia, a gente começou a ter há 3, 4 anos atrás só. Antigamente a gente usava, e ainda usa muito, material da colangio, né? Então, assim, a gente não tem muitas coisas além da agulha de punção. Agora começaram a surgir stents específicos para a gente usar na ecoendoscopia, então a gente ainda está num longo caminho, né? A ecoendoscopia inicialmente começou sendo radial, né? O radial é um aparelho onde a gente tem a entrada, a imagem endoscópica, como a nossa, e tem um probe onde a gente consegue captar a imagem ecográfica em 360 graus ao redor, né? Como vocês estão vendo na imagem aqui. Não sei se dá para ver o meu mouse, mas o probe, ele fica ao redor
na parte de fora do aparelho e nos dá uma ideia de 360 graus, que nem a ressonância, assim. Esse foi o primeiro aparelho de ecoendoscopia que surgiu. Ele nos possibilitou começar a ter essa imagem ecográfica, começar a fazer diagnóstico, mas o grande problema dele é que ele não propiciava com que a gente fizesse punção, porque a gente só tinha o canal de água e a câmera, a gente não tinha por onde passar um canal de trabalho. Então, depois disso, se inventou o ecoendoscópio setorial, onde a gente consegue passar através de um canal de trabalho o material, seja um stent, seja uma agulha de punção. Esse aparelho, ele é bem parecido com o da Colangio, né? A visão dele é lateral, o probe fica, eu não sei se vocês estão vendo a imagem aí do meu mouse, não. Não, do mouse não. Ah, que pena. Bom, mas dá para ver que tem o probe, e o probe tem vários formatos, mas geralmente ele tem em torno de 130, 150 graus, que é o que a gente pode enxergar. Então, a gente faz uma imagem setorial, a gente só pega um setor, diferente do outro que a gente pega 360 graus. Esse aqui tu pega 180, 130, 150, vai depender do aparelho. Mas a vantagem é que te permite fazer biópsia. Então, hoje, na prática, esse é o aparelho que a gente tem, porque a gente consegue, com o setorial, fazer a avaliação das mesmas coisas que a gente faria com o radial, e o setorial permite a biópsia. Então, pelo poder, né, pelo custo que isso fica, aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, a gente só tem aparelho setorial. A gente também tem o mini probe, que esse é um probezinho que pode se passar pelo canal de trabalho de um endoscópio ou de um próprio colonoscópio, né? A diferença dos outros é que ele tem uma frequência muito maior. Quanto maior a frequência, menor a profundidade de avaliação. Mas ele avalia mais na parte próxima do probe, num detalhe muito maior. Então, a gente consegue, por exemplo, as camadas, né, se a gente vai usar um mini probe, a gente consegue encontrar 9 camadas na parede, quando normalmente no radial e no setorial a gente vai encontrar 5 camadas que eu vou mostrar para vocês. Então, o mini probe é o que tem a maior frequência. O radial e o setorial, as nossas frequências máximas vão a 12, e o mini probe começa em 12. Então, ele vê muito bem coisas muito próximas, mas profundidade ele não consegue ver bem. E como ele é muito frágil, é um probe muito frágil, a gente também não consegue ter, assim, ele é mais frágil que o aparelho, então, no custo-benefício, ele só serve, nesse caso, para avaliar coisas muito próximas da mucosa. Então, pâncreas, lesões mais profundas, ele não nos ajuda. Então, na prática, a gente também não usa mini probe. E agora, mais recentemente, a gente tem o ecobroncoscópio, que a gente já tem aqui em Porto Alegre, e o pessoal, os torácicos já estão fazendo. É um aparelho muito parecido com o nosso setorial, só que é um bronco, né, ele é mais fininho, é diferente, mas a imagem ecográfica é a mesma. Então, assim, esse quadro, ele resume mais ou menos o que a gente pode fazer com uma ecoendoscopia, né? A gente pode fazer diagnóstico de lesões benignas, onde a gente pode identificar cálculo na via biliar, cálculo no colédoco, na vesícula. A gente pode avaliar a hipertensão porta, fazer diagnóstico de lesão subepitelial. A gente pode fazer o estadiamento de todas essas neoplasias que estão aqui na coluna do meio. E essa coluna aqui da terapêutica começou com neurólise e neurólise do plexo celíaco e drenagem do pseudocisto. Hoje a gente já tem bem mais coisas aqui, e eu acredito que no futuro essa coluna terapêutica vai ser cada vez maior, né? Eu vou me ater a falar um pouquinho mais das neoplasias de esôfago e estômago, que foi que eu tinha mais ou menos combinado. Então, uma coisa que é muito importante, assim, é que o tratamento, ele varia muito conforme o estadiamento que a gente faz, né? Então, estadiar corretamente o paciente na neoplasia faz muita diferença na evolução, da definição do tratamento e no prognóstico desse paciente. Então, a ecoendoscopia, ela entrou para somar junto com a endoscopia, junto com a tomografia, com o PET, com a ressonância, para a gente ter uma ideia melhor tanto do T quanto do N,
para poder ofertar o melhor tratamento para o paciente, não operar aquele que não tem indicação cirúrgica ou deixar de operar quem poderia se beneficiar da cirurgia, né? O que a ecoendoscopia contribui, assim? A gente consegue, por chegar junto da lesão, a gente vai ter uma avaliação muito próxima do T, né, que é o tumor, o N, que são os linfonodos, a gente consegue, os linfonodos perilesionais, em alguns sítios específicos, a gente consegue avaliar bem, e em casos de metástase no lobo hepático esquerdo, ascite, metástase no mediastino, a gente consegue muitas vezes fazer o diagnóstico através de punção também, né? É um exame simples, é um exame rápido, né? Ele complica muito pouco, a sedação é igual a uma sedação de endoscopia, o tempo é um pouco maior que uma endoscopia, mas não é muito mais que isso. O paciente não precisa internar, não precisa anestesia geral, nada disso. E por ele estar muito próximo da lesão, ele é provavelmente melhor para avaliar o T desses pacientes, né? E a última coisa ali permite obter material, né? Eu acho que, às vezes, se a gente tem dúvida em algum linfonodo, eu acho que é aí que ele vai fazer bastante diferença, né? Definir se aquele linfonodo é positivo ou não, isso muda o estadiamento do paciente. Como é que a gente avalia o T, né? Esse quadrinho é um quadrinho que resume tudo, assim. Grosseiramente, a gente tem essas 5 camadas da parede. No esôfago, a gente não tem a serosa nem no reto, mas no resto tudo a gente tem a serosa, e a gente vai identificar exatamente assim na ecoendoscopia. A primeira camadinha, que é a mucosa, ela vai ser branquinha, depois a gente vai ter uma muscular da mucosa que vai ser escurinha, a submucosa vai ser clarinha, a muscular própria vai ser pretinha, e a serosa clarinha de novo. Então, a gente encosta o aparelho ali e começa a contar as camadas, basicamente é isso, assim. Quando a gente tem uma lesão T1, a gente vai encontrar um tumor que ele vai invadir a primeira camada, a mais branquinha, né, que é a mucosa, ele geralmente vai pegar a segunda camada, que é a muscular da mucosa, mas ele só vai até a submucosa. Já o T2, a gente vai ver que a lesão vai se aprofundar até a muscular própria. Já o T3 atinge até a serosa e o T4 ultrapassa a serosa, né? É uma lógica bem simples, assim. Já o estadiamento N, a gente vai procurar os linfonodos perilesionais em alguns sítios, tronco celíaco, mediastino. O nosso objetivo é tentar diferenciar um linfonodo benigno de um linfonodo maligno. O linfonodo maligno, geralmente, ele tem essas 4 características, ele tem mais de 1 centímetro, ele é bem bonitinho, assim, bem arredondadinho, bem homogêneo, hipoecogênico, bem definidinho. Quando o linfonodo tem esses 4 fatores, tem grande probabilidade de ele ser maligno, tá? Mas esses 4 fatores, eles ocorrem só em 25% dos casos, nos outros 75% não é tão bonitinho assim. Mas a gente pode, através da biópsia, quando a gente tiver algumas características e outras não, ou que a gente tiver dúvida, fazer a punção desse linfonodo. Ali mostra a imagem de um esôfago, uma punção de um linfonodo subcarinal ali, que é uma imagem que eu botei aqui em cima. Para vocês terem uma ideia, ali é um linfonodo. Então, como é que veio o tecido, assim? A gente pega uma tripinha, né, a gente faz uma punção aspirativa, e a gente consegue, o patologista consegue, na verdade, além de fazer citologia, ele consegue fazer histologia, ele faz um emblocado, que é um método chamado cell block, onde a gente consegue fazer a histologia e dando imunohistoquímica também. Então, hoje em dia, a gente consegue fazer diagnóstico de linfoma, de GIST, eu vou mostrar para vocês com imunohistoquímica tranquilamente. Então, falando um pouquinho da neoplasia de esôfago, tentei resumir, assim, a gente tem as lesões T1 e T2, são aquelas que vão para cirurgia, ou para endoscópica ou cirúrgica, ressecção primária, né, tanto endoscópica quanto cirúrgica. Já T3 e T4 vão para neoplasia, para terapia adjuvante, neoadjuvante. Quando tu encontra um N, tu encaminha esse paciente também para terapia neoadjuvante. E a ecoendoscopia, ela
pode te ajudar a definir em que T, em que N está esse paciente e te ajudar muitas vezes a fazer a revelação pós-neoadjuvância. Eu trouxe trouxe um trabalho aqui para mostrar para vocês que esse trabalho eles compararam ecoendoscopistas sem grande experiência para ver se eles faziam o estadiamento correto do T nas neoplasias de esôfago. E vocês veem que mesmo um ecoendoscopista sem muita experiência, ele consegue até 90% de acerto, né, uma acurácia de 92% no T. A gente tem muitas vezes dificuldade, que é o que eu botei ali do lado, muitas vezes a gente faz o subestadiamento, quando é T3, e o superestadiamento, quando é T2. Mas os valores, assim, ó, 15% de super ou sub, a maioria das vezes a gente consegue com bastante segurança dar o T e dar o N. Outra coisa também, tem um outro trabalho que saiu na Gastrointestinal Endoscopy, que foi bem interessante, assim. Eles pegaram lesões suspeitas de neoplasia de esôfago precoce, superficial, né? Fizeram ecoendoscopia para definir se o paciente era T1 ou T2. Tá? E eles separaram T1A, T1B ou T2. Sendo T2, o paciente já era excluído. Sendo T1, ele ia ou para ressecção endoscópica, o T1A, ou para esofagectomia no T1B. E a ecoendoscopia, nesses 1.000 pacientes, conseguiu ter uma boa sensibilidade e uma boa especificidade para definir entre T1A e T1B. Né? A gente, infelizmente, termina aqui, claro, vendo muito pouca neoplasia precoce, mas eu acho que a ecoendoscopia te ajudaria no sentido de dizer, esse aqui já não tem mais condições para ressecção endoscópica. Apesar de que os aparelhos, hoje em dia, o pessoal já vê só pela imagem e características da lesão, né, o grau de invasão, mas a ecoendoscopia pode te ajudar nisso também. E esse trabalho eu trouxe porque eu acho que ele é bem significativo, assim, a gente, além de poder avaliar o T, a gente pode avaliar o N e muitas vezes puncionar. Então, esse trabalho mostrou pacientes que tinham suspeitas de linfonodos e que foram puncionados por ecoendoscopia, e o linfonodo veio positivo. Então, 35% dos casos, a punção do linfonodo vindo positiva mudou a conduta desses pacientes. Né? E se a gente for botar aí, 1/3 dos pacientes que podem, através de uma punção positiva, ter mudança terapêutica, né? O reestadiamento é uma coisa que a ecoendoscopia ainda deve muito, né? Eu acho que a gente tem muita dificuldade ainda, porque o paciente, na maioria das vezes, faz químio, faz rádio, e o tecido inflamatório da rádio e da químio, a fibrose, ele é muito difícil de diferenciar do tumor. Então, a sensibilidade e a especificidade da ecoendoscopia, quando comparadas à avaliação primária do tumor no reestadiamento, ela cai muito. Vocês podem ver os valores ali, eles são bem menores. A gente tem muita dificuldade de diferenciar o que é inflamatório, o que ainda é tumor, ou o que é cicatriz, regeneração. Então, quando o pessoal me pede, assim, para fazer reavaliação, geralmente o que eu faço no primeiro laudo, e que é o descrito, né, a gente descreve a extensão da lesão, a circunferência, assim, quanto por cento ocupa da luz, 1/3 da luz, 2/3 da luz, e assim, a circunferência em termos de quantos graus, assim, né, e a gente pode, através disso, depois, quando a gente repete o exame, comparar. Né? Se a gente tem uma redução do volume tumoral em 50%, a gente considera uma resposta positiva, né, o adjuvância. Aqui eu trouxe umas imagens, meu mouse vocês não enxergam, né, mas essa primeira lesão aqui é uma imagem endoscópica de uma neoplasia de epidermoide de esôfago. Esse aqui no meio, essa foto no meio, é uma parede esofágica normal, que ela tem 1,6 milímetros, e aqui vocês veem o espessamento, na foto 3, o espessamento da parede. A gente consegue ver bem a diferença, esse brancão aqui seria a serosa, né, que a gente não tem no esôfago, já junto da pleura,
mas vocês veem que ela está bem definidinha. E aqui embaixo, a gente encontra 2 linfonodos, né? Então, na época que eu fiz esse laudo, eu dei como um T3N1. Estão me acompanhando aí? Perfeito, Nuti. Perfeito, Nuti. Porque o meu mouse não mostra as imagens, mas aqui esse aqui é um outro caso, é uma neoplasia da transição esôfago-gástrica, que vocês estão vendo na primeira imagem aqui endoscópica, e aí vocês vão ver aqui embaixo, ó, na primeira foto ecográfica, a gente vê ali, ó, a primeira imagem tem o branquinho, que seria a mucosa, depois tem o pretinho, que é a muscular da mucosa, depois tem a submucosa, o branquinho, e por último tem o mais escurinho que segue, que é a muscular própria. E aí vocês vão ver aqui, ó, que a lesão, ela vai espessando, a gente não consegue definir bem a primeira, a mucosa, mas depois a gente não consegue ver uma definição muito grande da muscular da mucosa. Então, eu dei como um T1, porque a gente não conseguia ter essa definição bem clara, depois a submucosa a gente consegue ver bem, e tinha um linfonodinho aqui, de 7 milímetros por 4, que eu puncionei, e esse linfonodo veio negativo para células malignas, e então o paciente foi a uma esofagectomia, e não é que na esofagectomia ela foi tirado, sei lá, 15 linfonodos, e tinha um linfonodo positivo, ela teve que fazer depois terapia adjuvante. Aí a gente não sabe se o patologista não viu o que deu, mas era um linfonodo meio suspeito, assim. Aqui é um vídeo, vou tentar mostrar para vocês o vídeo. Vocês estão vendo aqui embaixo é o coração batendo. Aqui 2 linfonodos perilesionais, ó, que a gente vê bem direitinho, um linfonodo bem redondinho, né, bem formadinho, assim, bem delimitado. Aí é o coração, e aqui vocês estão vendo o espessamento da parede, ó, como respeita bem. A gente vê sempre o branquinho, que seria já a serosa, né, bem, sempre livre, enquanto a muscular, a gente vê, desde lá da parede até o branquinho, a gente vê tudo uma coisa só. Então, a gente consegue inferir que o tumor está invadindo a mucosa, a muscular da mucosa, a submucosa e a muscular própria. E a gente consegue ver um plano de clivagem maior quando ele chega na adventícia, né, que aqui não é a serosa. Aí vocês conseguem ver bem que a adventícia tá livre. E tem esses 2 linfonodos aqui. Não sei se o vídeo está passando aí para vocês. Sim, está passando. Tá passando. Nuti, só uma coisa, desculpa te cortar. Não, por favor. Não, com relação ao mouse, a Bruna, a aluna, me comentou aqui, no teu canto inferior esquerdo não aparece umas setinhas para o lado esquerdo ou direito? Eu não sei se tu clicar ali, tem uma setinha para a esquerda, para a direita, como se fosse um apagador, não sei se tu clicando... Esse aqui? Será que se tu clicar não aparece? Senão a gente está entendendo, é só para tentar ver se apareceu. Mas era para mostrar para vocês, né? Se não funcionar, mas aí tu explicando qual figura é, só que talvez ali eu achei que pudesse ser o mouse. Mas, não, tranquilo, pode seguir ali. Posso aproveitar de fazer uma pergunta? Claro, por favor. Não, a pergunta é o seguinte, ó. Talvez se iria se enquadrar para esôfago e estômago, mas já que tu estava falando de esôfago, acho que tu foi... Tá. Não, a pergunta é o seguinte... Apareceu aí? Tentei botar agora uma coisa aqui. Agora apareceu. Tá vendo? Obrigada, consegui. Não, a pergunta é o seguinte, para nós que somos endoscopistas, seja gastroenterologistas ou cirurgiões, né, a gente vai ter um paciente, por exemplo, com uma neoplasia infiltrativa do esôfago, eu digo mais uma lesão que não seja ulcerada, deu o epidermóide, por exemplo, claro que esse paciente vai ter uma tomografia. Eu te pergunto o seguinte, assim, mais para nós, quando que a gente pediria uma ecoendoscopia? Por exemplo, na minha visão, talvez mais é quando uma lesão infiltrativa, que ficou alguma dúvida, por exemplo, da extensão local da lesão. Queria perguntar, tu como sendo a especialista em ecoendoscopia, assim,
o que tu pode nos orientar, assim, para nesse tipo de situação? Ou lesões esofágicas? E eu quero linkar uma pergunta a essa do Roberto depois. Quando a gente iria pedir a econdoscopia? E isso eu te pergunto já tendo uma tomografia também para estadiamento. Assim, ó, eu acho que a identificação endoscópica, para dizer se é uma lesão ressecável ou não, por endoscopia, se dá para fazer uma ISD ou uma mucosectomia, a endoscopia é o suficiente. Um bom endoscopista avalia o grau de invasão. Eu acho que a ecoendoscopia vai entrar assim, ó. Tu vê que é uma lesão mais infiltrativa, tu vê que não é uma lesão grande, mas que a ressecção endoscópica talvez seja meio temerosa, e tu tem uma tomografia que não encontra mais nada. Um discreto espessamento na parede do esôfago. Tu não vê mais nenhum linfonodo, tu não vê nenhuma metástase, tu tem só uma tomo com espessamento da parede esofágica, e tu tem uma imagem endoscópica que tu julga que não é ressecável, né? Nesse caso, eu acho que a ecoendoscopia vai te ajudar, porque ela vai te dizer assim, se até que invasão tem isso, e se tem algum linfonodo perilesional, que a tomografia não viu, né? E isso sim, aí daqui um pouco parece endoscopicamente uma lesão que não é profunda, a tomografia não viu nada demais, e a gente encontra um T3, um T4. Isso aí mudaria a conduta desse paciente, né? Ou ao inverso, assim, tu procura tudo isso, não viu nenhum linfonodo, eu enxergo um linfonodo e funciono, ou realmente eu não enxergo nada, eu te digo, não, isso aqui é até um T2, pode ir para esofagectomia direto. Eu acho que é aquela lesão que tu olha assim e diz, eu acho que isso aqui é ressecção endoscópica, não dá. Aí tu faz uma tomo e a tomo não tem mais nada. Aí eu acho que a ecoendoscopia te ajuda, entendeu? Se tu vê na tomo uma metástase, se tu vê outras coisas aí, não muda nada. Claro. Acho que não tem porquê. Sexta-feira eu fiz uma endoscopia, uma paciente com uma lesão na cárdia. Até digo, difícil de fazer o diagnóstico. Às vezes, se a gente faz uma endoscopia, não muito atenção, pode eventualmente passar batido, mas assim, tu acha que para lesões da cárdia, aquelas lesões infiltrativas, bem na transição, que pega a porção bem alta do corpo gástrico, às vezes isso aí pode ajudar também, especialmente, claro, se a biópsia é negativa, não sei se teria mais, assim, aplicabilidade. Não, eu acho que é muito semelhante, assim, lesões do cardio são muito difíceis de avaliar, né? Na maioria das vezes, a impressão que a gente tem, né, pelo menos eu, quando recebo os pacientes, é que a gente olha e a lesão, a gente só está vendo a ponta do iceberg, né? A maioria das que vem para mim, vem pelo cirurgião que quer operar, e eu termino tirando da cirurgia, porque geralmente já tem algum linfonodo ou um espessamento mais profundo, assim. Então, cárdia, que é um negócio que tu vai fazer uma cirurgia gigante, assim, né, acho que tu tem que ter bastante convicção que o paciente vai se beneficiar. Então, eu acho que um dos exames que eu mais faço é cardio, que eu acho que é um local mais difícil, né, para o endoscopista avaliar também, porque o paciente respira, não respira, tosse, insufla, abre o cardio, não abre, então, às vezes tu não consegue dizer assim, é uma lesão super precoce, ou não, já é super avançada. Então, uma das coisas que eu mais faço é tumor de cardio, assim, que eu acho por essa dificuldade que a gente tem ali de avaliação também. Claro, perfeito. Olá, Conrado. Seguinte, ó, trazendo para a realidade do endoscopista, que muitas vezes faz um diagnóstico e tem que propor um tratamento para o paciente. Ou ele, endoscopista, vai fazer o tratamento de uma lesão, ou ele vai ter que encaminhar para um cirurgião fazer o tratamento cirúrgico, né? O que acontece? A gente tem, então, ali o estadiamento T1, T2, T3, onde as lesões, sendo T3, a gente tem uma indicação cirúrgica. Sendo T1, nós temos uma indicação endoscópica. Tá? Como tu falasse, a análise da superfície das lesões já pode nos predizer bastante, principalmente no cólon, certo? A gente avalia se ainda tem uma boa aparelhagem, tu consegue identificar o padrão das criptas, da vasculatura, e consegue mais ou menos inferir de que se trata aquilo ali. Mas, por exemplo, no cólon a gente tem algumas lesões que podem apresentar um padrão de superfície
5I, né? Que não se tem uma certeza do grau de profundidade da lesão na camada submucosa, certo? E o que acontece? A gente sabe que os pacientes, por exemplo, no cólon, até 1000 micras, eles podem ser submetidos à ressecção endoscópica. Claro, se preencher os outros critérios, enfim. Mas se passar esses 1000 micras, teoricamente, a gente não está embasado cientificamente para propor um tratamento endoscópico. A gente tem que encaminhar o paciente para a cirurgia. A minha pergunta é a seguinte: a gente consegue, na prática, conseguir fazer essa diferenciação, não de ter um A para ter um B, e sim conseguir estimar o grau de invasão da submucosa da lesão? Uma coisa é na teoria, outra coisa é na prática. Isso é uma coisa factível? Ou tu vai me dizer assim, não, aí eu tenho que usar um mini probe, porque eu tenho que avaliar muito bem a parede, porque é o objetivo, né? Enfim, no nosso dia, no nosso ambiente aqui, como é que funciona isso? Para eu te dizer a subdiferenciação da invasão da submucosa, no ecoendoscópio que a gente dispõe, onde ele conta 5 camadas, eu não consigo te dizer. Eu vou te dizer que invade ou não a submucosa. Para a gente poder avaliar, assim como tu quer, o ideal é ter um mini probe, porque não tem como, ecograficamente, eu não consigo estratificar a submucosa em 3 porções, assim. O aparelho é muito rude, muito grotesco, ele não tem ele não é fino, assim, para a gente dividir a submucosa em 3 partes, entendeu? E a gente consegue te dizer assim, invade muito, invade pouco, está muito espessado ou pouco espessado. Certo. Mas, assim, a profundidade, não. Uma coisa é tu ver, por exemplo, uma lesão que invade a submucosa no esôfago, mas tem 3 milímetros de espessura. Outra que invade a submucosa tem 8 milímetros de espessura. Né? Seguramente essa de 8 milímetros é muito mais agressiva, invade muito mais a submucosa do que a de 3 milímetros, mas eu não consigo te dizer se é um SM1 ou um SM2. Sim, era isso que eu queria saber, se na prática... Até porque no cólon a gente faz muito pouco, né? Assim, sim. Assim, a minha experiência com estadiar neoplasia de cólon é só de reto. Né? Certo. E para diferenciar o T1A do T1B, isso tem... A gente aí tem mais facilidade de fato? Tem. Ou também é uma não tão intensa a dificuldade como tu falasse agora do mini problema, mas a gente consegue ter mais facilidade do T1A para o T1B. Sim, isso dá para a gente fazer. Sim. Isso eu consigo te dizer assim, tanto no esôfago, quanto no estômago, quanto no reto. Isso eu consigo te dizer, se é T1A ou T1B, eu consigo, porque a diferença é que uma vai à mucosa e a outra vai à muscular da mucosa, e isso para mim são cores diferentes, são camadas diferentes, então isso eu consigo te dizer com precisão, mas assim, o grau de invasão de uma única camada eu não consigo te dizer. Difícil. Tá bom, vamos seguir o baile. Bom, aqui no estômago, então, é a mesma lógica, assim, né? A gente tem as lesões precoces que vão para ressecção primária, as mais avançadas vão para terapia neoadjuvante. Então, a mesma coisa aqui, isso é uma meta-análise feita no gastrointestinal endoscopy, onde vocês vão ver que a sensibilidade, a especificidade, aqui, que a gente estava falando, né, para um T1 que invade a mucosa, a sensibilidade é de 83%, com uma especificidade de 80%, né, a gente consegue dizer razoavelmente bem. O que a gente tem mais dificuldade é aqui nesse meio, o T2, T3, mas as extremidades, um T1, um T4, é bem tranquilo de se dizer. E aqui também, assim, a dificuldade que a gente tem para superestadiar ou subestadiar o paciente, né, geralmente a mesma coisa aqui também. A gente consegue com uma boa precisão média, mas essas nuances, assim, a gente só tendo um mini probe, a gente não...
eu só usei mini probe na minha formação, aqui eu nunca usei, mas é uma imagem bem diferente, porque daí tu vê 9 camadas, né, aí tu consegue dizer com mais segurança o que tu tá vendo, assim, o grau de invasão, né. Eu trouxe mais ou menos a mesma coisa, porque é tudo muito parecido, né, o estadiamento do N no câncer gástrico é a mesma coisa, assim, não tem um estadiamento perfeito. Eles indicam tu fazer a endoscopia, fazer o diagnóstico, fazer o hematomo, né? Se tu não tem nenhum linfonodo, só tem a imagem da lesão gástrica, aí tu faria uma ecoendoscopia procurando o linfonodo, né? Se tu já tem um linfonodo positivo, tu já parte para o PET, para um estadiamento à distância, né? Eu acho que a ecoendoscopia, ela tá assim, quando não é uma ressecção endoscópica mais, e a tua ideia é levar a cirurgia com uma certa segurança. Então, aí tu faz a eco, para não indicar operar um paciente que seria um estadiamento mais avançado e não teria se beneficiado da cirurgia. Essa revisão do Cochrane também, essas coisas que a gente estava falando, a sensibilidade, a especificidade para diferenciar se é T1A ou T1B, a gente consegue dizer bem. Mas no colo, assim, a minha experiência é só T1A, T1B, assim, para dizer, e acho que nem no esôfago, assim, acho que só mesmo com mini probe. Mas diferenciar essas coisas mais grotescas, assim, T1A, T1B, T1, T2, a gente consegue com relativa facilidade. Isso aqui, assim, é só para mostrar que tem alguns locais que são mais fáceis da gente avaliar o estômago, né, a acurácia média do T e do N, mas, assim, sempre que um tumor de estômago distal no antro é muito mais fácil do que no fundo, né, uma lesão não deprimida é muito mais fácil de ser avaliada que uma deprimida, né, um tumor, o tamanho do tumor não muda muito para a gente. O grau de histologia também não, mas um tumor no cárdia é sempre mais difícil que um tumor no antro, né, para ser avaliado. Isso aqui é sobre a neoadjuvância, como é que a gente vai avaliar depois, né, é a mesma lógica aqui também, eu não vou conseguir te dizer, assim, se ele passou de um T2 para um T1A, eu vou conseguir te dizer grosseiramente aonde ele está, assim, né, de precoce para avançado. Por isso que até para reavaliação, né, é raro eu receber paciente, assim, a maioria das vezes o paciente vai para a neoadjuvância e não faz reavaliação ecoendoscópica, né, ele faz uma reavaliação endoscópica e vai à cirurgia ou não, né, a gente não tem toda essa acurácia pela dificuldade de diferenciar fibrose, inflamação. Aqui é a mesma coisa, vamos ver aqui, essa é uma lesão gástrica, como vocês estão vendo, aqui vocês estão vendo a parede, ó, tem o mais escurinho ali onde eu tô passando, agora tá vendo o meu probezinho, né, o meu mouse. Então, sim, aqui sim. É a mucosa e a muscular da mucosa sendo invadidas, elas são uma coisa única, e o mais branco aqui onde eu tô passando é a submucosa, então vocês vão vendo que a lesão, ela respeita um pouco da submucosa e aqui ela dá uma invadida na submucosa, quase chega na muscular própria, mas não chega, não ultrapassa, a muscular própria está sempre nítida aqui. Isso eu consigo te dizer, Conrado, mas eu não consigo te dizer qual é a profundidade disso aqui, entende? Mas perfeito. Eu consigo te dizer, tem uma invasão da submucosa sem ultrapassar a linha ali, não atinge a muscular, mas invade. Mas em micras, assim, não. Aí o exame... Aí é demais, né, Nuti? É demais. Não, eu acho que um dia a gente vai chegar lá, é o que eu disse no início, assim, eu acho que a ecoendoscopia ainda está muito no começo. Eu imagino que a gente ainda vai ver muito mais coisa, assim, para fazer. Vocês estão vendo ali a imagem que várias vezes a submucosa fica irregular, mas o pretinho aqui, ó, nunca fica, ó. Então, esse tumor aqui invade até a submucosa, mas ele não invade a muscular. E o mini probe, ele conseguiria te mostrar uma imagem melhor? Me mostra uma imagem melhor, sim. Só que que acontece? Se nós tivéssemos dinheiro para ter o mini probe com frequência,
Tá, boa pergunta essa, porque na verdade, assim, ó, o que é o bom do mini-probe? Ele vai nos fazer avaliação para um T1A, um T1B, mas ele não é bom para a gente ver linfonodo. Então, o que termina acontecendo na prática é que a avaliação endoscópica da lesão feita por um endoscopista que conhece é melhor do que tu ter um mini-probe, o custo-benefício, entendeu? Porque qual é a diferença que a ecoendoscopia faria? Uma boa avaliação da profundidade. Se tu é um bom endoscopista, através da imagem tu já consegue ver. O que tu tem mais dificuldade é de ver se tem alguma linfadenopatia, ou quando é uma lesão mais profunda. Aí o mini-probe não vai te ajudar, porque como ele tem uma frequência muito alta, ele é muito superficial. Então, no final, por isso que na prática a gente não tem mini-probe. Porque uma boa avaliação endoscópica faz o que o mini-probe faz. A ecoendoscopia entra muito para te ver se tu não tem nenhum linfonodo perilesional que a tomografia não viu, que o PET não viu, que a ressonância não viu, ou um tumor muito mais invasivo do que a tua imagem endoscópica. Então, assim, o mundo ideal seria a gente ter mini-probe, porque daí a gente poderia passar as duas coisas. Passa o mini-probe, confere a imagem, conforme, isso aqui está mais profundo, passa o ecoendoscópio e vê se não tem linfonodo, né? O ideal seriam as duas coisas. Sim. Primeiro tu entra com o mini-probe, faz a avaliação. Depois tu entra com o eco, mas a gente... E Nuti, eu acho que uma mensagem boa de ficar para todos nós, né? Mas principalmente para os alunos que estão ouvindo, começando a ouvir a respeito, qual é o paciente que tu estás no teu consultório? Qual é o paciente que chegou o paciente e tu diz assim, esse é o paciente que eu tenho melhor aproveitamento para mudança de conduta, que vai definir conduta para mim, que a ecoendoscopia vai me ajudar mais. Bom, chegou, tá, é esse aqui, bingo, é esse o paciente que tem que ter uma ecoendoscopia. Sim, assim, ó, é aquele paciente que faz um exame, tu vê uma lesão como essa aqui, assim, que talvez a ressecção endoscópica seja difícil, e aí tu vai fazer tomo, vai fazer ressonância de estadiamento e tu não encontra mais nada, tu só encontra a lesão. Aí tu pensa, putz, esse cara aqui eu acho que pode ir para uma cirurgia curativa. É esse cara que tu tem que fazer ecoendoscopia. Porque é nesse cara que tu vai procurar uma invasão mais profunda ou linfonodo que tire ele da cirurgia primária, que bote ele numa neoadjuvância. Certo. É aquele paciente que tu acha, esse aqui pode curar. Eu não consigo ressecar endoscopicamente, mas essa lesão aqui eu acho que é curativa. Faz uma eco. Quando já é um Bormann 3 lá, aí não precisa nem fazer, entendeu? Assim, é Bormann 1. Mas é a lesão que tu fica assim, isso aqui eu acho que dava para ser operado de primeira. Sim, entendi. Aqui uma outra imagem também, só para vocês terem uma ideia, assim, né? Aqui a mesma coisa, é um T2, vocês estão vendo o espessamento ali que vai 7 milímetros de espessa a parede, uma parede normal ali naquela mesma região, tem 1,7 milímetros, essa lesão aqui, ó. Então, vocês veem bem direitinho a submucosa, a branquinha ali, ó, e depois mais a pretinha aqui, a muscular. A gente consegue, com bastante, acho que vocês estão vendo, né, o que eu estou mostrando, assim, a imagem é bem significativa. Sim, assim. sim. Aqui eu acho que é a mesma coisa. É aquele que eu mostrei que deu para ver bem, assim, a imagem. Vê que vai espessando, tu não consegue ver a mucosa e a muscular da mucosa, tu vê uma coisa única e o branco que é a submucosa. Última, uma pergunta sobre aquela imagem anterior, me parecia uma lesão infiltrativa ali, né, do corpo ali. Uhum. Se na endoscopia eu faço uma biópsia, a biópsia vem inconclusiva, e daí esse paciente cai para ti, só um detalhe prático, assim, a tua pinça na ecoendoscopia, ela é mais profunda ou tu faz uma biópsia mais dirigida, mais assertiva, eu diria assim? Qual é a diferença para tentar ter um ganho de diagnóstico? Eu não tenho pinça, eu tenho uma agulha de agulha, perdão. Tá.
Então, na verdade, o que vai acontecer? Eu vou entrar com a agulha aqui no meio dessa maçaroca, porque a minha agulha sai nesse ponto verde ali. Então, eu entro com a agulha aqui nessa região e tento coletar material daqui. Eu não faço a punção olhando a imagem endoscópica, eu faço olhando a imagem ecográfica. Então, na limites é o que mais eu consigo ajudar, porque o cara vai lá, faz biópsia e não vem nada, né? E aí, quando a gente passa o ecoendoscópio, tu vê um baita espessamento da parede difuso, e aí tu funciona, e aí tu consegue o AP. Na limites a gente consegue isso, assim, porque eu vou mais profundo, né? Aí... Sim, tu vai com a agulha mais profunda e mais assim, aonde bem provavelmente tem a onde eu célula encontro, maligna. exato, onde eu encontro mais espessado, mais cara de tumor, assim. Tá, perfeito. Aqui também, ó, aqui vocês estão vendo, é uma lesão infiltrativa, eu não me lembro agora, talvez até já fosse uma linites aqui, a parede gástrica normal tem 2 milímetros, essa aqui chegava a ter 15 milímetros, né, é um espessamento que a gente não consegue mais definir onde é que tá aquelas 5 camadinhas, tu vê que a terra muscular toda tá nessa coisa que tu não consegue definir bem, tu vê só aqui a serosa mais definida. Não sei se vocês estão me acompanhando aí, é uma lesão que vai até a serosa, ela não ultrapassa, sim, a gente não consegue ver ultrapassar a serosa, mas a gente não consegue definir as camadas aqui. E uns linfonodinhos ali. Mas todos os linfonodos eram pequenos, ó, 4 milímetros, 3 milímetros, o que a gente não considera a princípio maligno, né? Acima de 10 milímetros é que a gente considera maligno. Então eu botei um N0. Né, eu não achei nenhum linfonodo que preenchesse essas características. Aqui, mesma coisa, um T1B, que era essa lesão aqui, e essa aqui de baixo, eu não consegui a imagem endoscópica, porque, assim, eu só achei a minha imagem ecográfica, mas vocês não conseguem ver aquela nitidez, ó. A gente vê um borrado aqui, ó. Então, essa aqui seguramente ultrapassou a serosa. Eu não consigo te dar um limite entre o tumor e vocês estão me acompanhando aí, a gente não consegue ver um limite bem definido. Então, isso aqui é um T4. Foi aí? Foi. Perfeito. Perguntas? O pessoal está dormindo já? Não, eles são assim, Nuti, eles não gostam de conversar conosco durante as aulas. Não gosto. Mas eu acho que o recado é esse que a gente conversou assim, Conrado. Eu acho que quando fazer uma boa avaliação endoscópica, né, corar, fazer o que vocês fazem, né, vocês sabem mais que eu isso, e quando vocês olharem assim, isso aqui eu acho que não dá para eu tirar aqui por endoscopia, mas é pequeno, eu acho que é um paciente que pode se beneficiar da cirurgia, não é um tumorzão, é esse que se beneficia da eco. Quando a lesão já é gigante. Na tomo, tu já vai ver metástase, já vai ver linfonodo, líquido livre. O resumo é assim, é uma lesão que tu olha, tu não tira por endoscopia, tu faz a tomo e não aparece mais nada. Só aquilo ali. Aí tu pensa, não tem N, não tem M, e é aquele T ali e tal, que eu não consigo tirar por endoscopia, mas eu acho que sai cirurgicamente. Esse é o caso para fazer eco. Perfeito. Só um comentário, Nuti, antes de entrar nesse próximo tópico. Não, os alunos estão ligados, sim, até que o apresentador não vê, mas a gente está, Nuti, em 27. Eu não por isso que eu estou falando, não, estou brincando, eu nem sei, estou só falando. A gente está em 27 participantes e o comentário do mouse ali foi a Bruna, que foi a nossa aluna que me deu. Obrigada, eu também não sabia. E aproveitar, Nuti, a tua didática está sendo excelente para os alunos, assim, especialmente quem for fazer a prova da SOBED. Ecoendoscopia é um assunto que cai interpretação de imagens, inclusive, e as imagens que a Nuti está mostrando com os vídeos, é bem isso aí que cai na prova. Então, está sendo uma aula extremamente, assim, proveitosa, Nuti. Assim, não é muito difícil, tem que contar as camadinhas, assim, nuances, assim, muito pequenas, T1A, T1B, essas coisas, às vezes é difícil para mim, é difícil para todo mundo, e é muito tênue isso, mas a gente, olhando, depois pega uma prática, né, mas, assim, eu tentei pegar imagens bem claras para poder explicar para vocês também, né,
Eu sei que ninguém está acostumado com a imagem, né, um mundo em preto e branco. Eu vou falar um pouquinho de bolinhas, tá, que são as lesões subepiteliais. As lesões subepiteliais são aquelas lesões onde a gente entra na endoscopia, vê uma elevação, né, recoberta por uma mucosa de aspecto normal, e a gente não sabe o que tem embaixo daquilo ali, né. Então, a ecoendoscopia, ela vai servir exatamente para essas 3 coisas que eu botei aqui. A primeira coisa é a gente saber se não é uma compressão extrínseca. Não é um fígado, lobo esquerdo, vesícula, ou, bom, não é uma compressão extrínseca, é uma lesão da parede. Que camada que é essa lesão, né? E dependendo do tipo de lesão, eu vou poder biopsiar ou não, né? Fazer uma punção ou não, para esclarecer o diagnóstico. Então, lembrar sempre, assim, que é muito comum, né, e acho que isso aí vocês sabem, né, quando enxergam um abaulamento muito grande, antes de pedir a ecoendoscopia, né, vira o paciente de um lado, vira do outro, insufla bem, porque muitas vezes é uma compressão extrínseca, né, o baço, fígado, vesícula. Então, a primeira coisa que a gente tem que excluir é a compressão extrínseca. Passado isso, a gente, bom, não é compressão extrínseca, é da parede, né. Aí a gente tem essa tabela gigante de lesões e diagnósticos diferenciais e aonde elas podem estar, né? Eu não vou ficar lendo tabela, assim, porque acho que não nada a ver, eu vou falar basicamente, assim, o que a gente tem que lembrar, né? A gente não está falando de lesão da mucosa, então a primeira camada está fora. A gente está falando de lesão da segunda, terceira e quarta camada. Então, geralmente na segunda, a gente vai ter leiomioma ou giste, mais raramente, tumor de células glanulares. O tumor carcinoide, ele pode começar na segunda e na terceira. Já na terceira, que é a submucosa, o que a gente tem mais comumente é o lipoma e o pâncreas ectópico. Pode ter lesões císticas, pode ter fibroma, pode ter linfangioma, pode, mas é bem mais raro. Eu acho que os mais comuns são lipoma e pâncreas ectópico. E na quarta camada, de novo, leiomioma, giste, schwannoma, o tumor glômico também aqui, mas eu acho que é leiomioma, giste, pâncreas ectópico, lipoma, leiomioma e giste, é o que é o grosso, né? E aqui a gente divide pelas características da lesão, né? Uma lesão, quando ela é anecoica, ela tem um conteúdo líquido dentro, ela é preta. Hipoecoico é aquele mais escuro da camada muscular, que eu mostrei ali para vocês. Já o isoecoico é aquele que é igual à ecogenicidade do fígado, que é complicado, mas eu vou mostrar umas imagens para vocês. E o hiperecoico é o branco, é o que nem a camada submucosa ali, aquela terceira mais branquinha. O único hiperecoico que a gente tem é o lipoma, então é bem tranquilo de fazer o diagnóstico. Acho que as coisas entram mais aqui no hipoecoico e no isoecoico. A gente tem um pouco mais de dificuldade e muitas vezes termina tendo que puncionar. O giste, eu vou falar porque eu acho que é o mais comum, né? Não preciso dizer para vocês, é originado das células de Cajal e tal. O que a gente tem que lembrar é que é um tumor com um risco de malignidade que vai variar dependendo do tamanho dele, do índice de KI67 e do índice de mitose. Né? Essas 3 coisas é que vão nos dar o grau de agressividade dessa neoplasia. E o sítio mais comum é o estômago, depois a gente encontra no delgado, no colo, no reto, e muito raro, eu só vi um na minha vida, só um giste no esôfago até hoje. É muito raro, assim. Para a gente fazer o diagnóstico, tem que lembrar que sempre tem que fazer a pesquisa de imunohistoquímica para ver o c-KIT, né, ou CD34. Esses é que vão nos dizer que é giste. Aí é que tem um fluxogramazinho, assim, sempre que for c-KIT positivo é giste, se for negativo a gente tem que dosar essas outras coisas. E aí a gente vai indo para ver se leiomioma, schwannoma, isso aí eu acho que é frufru. E aqui o que eu disse, assim, quanto mais mitoses por campo e quanto maior o tamanho do tumor, mais agressivo ele é. Então a gente divide o giste pelo tamanho e pelo número de mitoses, né? Um tumor com mais de 5 centímetros e com um número de mais de 5 mitoses por campo, ele é um tumor muito agressivo, né? É bem diferente do que se a gente achar um tumorzinho de 1 centímetro no antro com menos de 5 mitoses por campo,
né? É bem diferente. Então, como é que a gente vai achar o GIST? Né? O GIST geralmente é uma lesão hipoecóica, que ele vai estar na segunda ou na quarta camada da parede gástrica, ou a parede do tubo digestivo. Quando a gente olha e vê uma lesão hipoecóica, a gente não consegue dizer se isso é um leiomioma ou se é um GIST. Para a gente pensar em GIST, geralmente, assim, é uma lesão que é hipoecóica, mas ela é mais heterogênea, ela tem focos de hiperocogenicidade, que podem ser calcificações, áreas anecoicas, que podem ser áreas de necrose, os bordos não são bem definidos. Quanto mais puxando para esse maligno que eu botei aqui, maior a chance de que isso seja GIST, né? A acurácia da imagem, só da imagem, para fazer o diagnóstico de GIST versus leiomioma, ela é muito pequena, 50%. É por isso que muitas vezes só a imagem hipoecóica termina levando a gente a puncionar, porque vai nos aumentar muito a acurácia, né? A ecoendoscopia, quando a gente dispõe da punção nas lesões, ela aumenta em 93% para 93% a nossa acurácia. O que eu acho que é importante falar, assim, que volta e meia eu recebo o paciente, às vezes a gente vê uma bolinha, como eu chamo, né, bem pequenininha, com menos de 1 centímetro, a gente manda para a ecoendoscopia, e muitas vezes eu vou te dizer assim, uma lesão hipoecóica, homogênea, originada na quarta camada. E aí tu vai, puta, mas isso não me ajudou em porcaria nenhuma. Porque uma lesão muito pequenininha, de 1 centímetro ou menos, é muito difícil, só se ela tiver muitas características para eu poder te dizer se é um GIST ou um leiomioma. Na imensa maioria das vezes eu vou te dizer a camada que ela tá e vou te descrever ela. Mas a chance de eu puncionar essa lesão e vir material suficiente para imunistoquímica é muito pouca. Então, a gente só punciona lesões com menos de 1 centímetro se a gente tiver muita suspeita na imagem que aquilo ali é maligno. Senão, na maioria das vezes, eu vou só dizer a camada e vou orientar a fazer um segmento endoscópico. Caso na endoscopia a lesão aumente, passe para 2 centímetros, aí sim a gente punciona, porque a chance de eu ter material para imunistoquímica é bem maior, né? É o que eu botei aqui de resumo, assim. Lesões com menos de 1 centímetro raramente são malignas, então a gente só segue. Lesões grandes normalmente são malignas, nem precisa eco, opera. O limbo ali é as lesões entre 2 e 3 centímetros. Essas é que a gente faz a punção para definir diagnóstico. Ô, Nuti, tu acha que uma lesão, uma bolinha, então, na volta de 1 centímetro ou menos, tu achas que a indicação de ecoendoscopia, ela se faz necessária? Não. Ou tu estás falando da punção? Não, a gente vê... Eu vou te dizer assim, ó, eu vou te dizer, assim, o que está no livro, não precisa, tá? O que acontece? Tu vai descrever para o paciente que ele tem um tumor subepitelial, e geralmente os pacientes ficam muito angustiados. Esse é o problema, né? Eles querem saber. Então, o que eu digo, assim, tu faz a ecoendoscopia para dizer se isso é um lipoma, se isso é um pâncreas ectópico, ou se isso é um GIST/leiomioma. É o que eu vou conseguir. Aí, o que tu vai fazer? No GIST/leiomioma, tu vai acompanhar. O lipoma tu vai liberar, o pâncreas ectópico tu vai liberar, e naquele ali tu diz, olha, daqui a 1 ano a gente repete. Cresceu, aí vale a pena puncionar. Mas, assim, eu já puncionei gistes com menos de 1 centímetro e veio, mas não é o recomendado na literatura, assim. Aí depende muito do teu patologista, porque como o giste é um tecido muscular, ele é composto por fibra, a biópsia dele é muito mais difícil que a biópsia de um tumor. Porque tu entra rasgando, é como se tu tivesse um músculo, tu entra rasgando o músculo. Não é tão simples de vir material quanto um carcinoma, por exemplo, ou contra um pâncreas ectópico, contra um linfoma. Então, lesões muito pequenas ainda torna mais difícil vir material. Então, eu te diria assim, se tu tiver uma bolinha, tu tem que sentir o paciente, né? Dizer, olha,
Isso aqui pode ser isso, sugiro a gente acompanhar daqui a 1 ano. Se o paciente ficar tranquilo, beleza. Se ele, ai, doutora, mas será que não é nada? Aí tu manda para ecoendoscopia. Porque daí eu vou te dizer assim, é gordura, é pâncreas, ou é muscular, né, o leiomioma, o schwannoma. Aí tu vai marcar aqueles ali para seguir. Perfeito, eu acho que essa mensagem que tu desse agora, ela é bem clara, e eu acho que para todos que estão ouvindo é fundamental isso daí, porque na avaliação da lesão subepitelial, certo? A gente se depara com essa situação no consultório, nem 2 vezes, várias vezes, e a gente tem que definir conduta, né? De pedir ou não pedir, né? E a gente tem que lidar não só com a bolinha, a gente tem que se lidar com aquela pessoa que está sentada na tua frente, te olhando e querendo segurança na tua conduta, né? Então, eu acho isso muito bem claro. Que eu faço muito exame, assim, de lesões pequenininhas, e eu explico para o paciente, olha, o senhor vai fazer esse exame, e como é muito pequenininho, nem material não vai vir, mas eu vou ajudar o seu médico a dizer que tipo de tecido é aquele ali. Dependendo do que for, o senhor vai seguir acompanhando. Se é uma gordura, o senhor fica bem tranquilo, né? Lesões maiores, 1,5 cm, 2, aí a gente funciona. Aí é bem tranquilo, assim. Mas muitas vezes eu faço a ecoendoscopia mais para tranquilizar o paciente, né? Que está angustiado Sim. em saber o que tem ali embaixo, né? Ele se sente mais cuidado, eu acho. Né? Não, e eu acho uma coisa importante, Nuti, também, porque isso daí deixa claro para todo mundo que está ouvindo que tem uma lesão que está sendo avaliada ali por volta de 1 centímetro, enfim, o tamanho que for, que o ecoendoscopista, ele não tem o poder de dar um diagnóstico com precisão sem a punção. Sem a punção. Ele usa a punção, né, para estabelecer com maior acurácia aquele diagnóstico. Mas se ele não tem a punção, ele vai fazer uma estimativa, como tu falasse do pâncreas ectópico, do lipoma, ou de uma lesão oriunda de uma camada muscular. Eu acho que essa mensagem para os alunos é bem importante também. Isso aí. Queria te fazer uma pergunta para nos orientar antes, só um comentário antes da pergunta. Tu deve receber muitas solicitações, assim, ecoendoscopia com punção. Eu acho que aí é um comentário meu, assim, os pacientes que muitas vezes que eu peço ecoendoscopia, eu penso em pedir, eu acabo discutindo com quem faz antes de, tipo, fazer isso aí. Mas, assim, o que tu orienta o pessoal, assim, tu deve receber, assim, ecoendoscopia com punção, e muitas vezes tu, que é a ecoendoscopista, a pessoa que faz, julga não ser necessária a punção. Qual seria a tua orientação, assim, tem que pedir, não pedir, deixar a cargo de quem faz, mais um apanhado geral, assim, para nos assim, trazer? O mais legal é tu discutir com o colega que vai fazer, né? Mas se tu não sabe, às vezes é um convênio, não conhece o colega que vai fazer, o que eu esbarro muito, assim, é eu enxergar uma lesão e aí não foi autorizado a agulha para punção. Aí eu tenho que descrever e sugerir um novo exame para puncionar. Então, se tu tem dúvida, pede com punção, né? Porque daí o paciente pelo menos não vai ter que voltar outro dia para fazer a punção, porque a Unimed é assim, se a agulha não está autorizada, eu não consigo fazer, por exemplo. Mas isso não te deixa na obrigação de fazer a punção, caso tu não ache necessário? Aí, assim, eu acho que vai de todo um contexto, né? Se é um colega que eu não conheço, eu muitas vezes ou ligo para o colega ou eu digo para o paciente, olha, eu não fiz, porque isso aqui, a chance de vir material é muito pequena, ou eu não fiz porque isso aqui tem todas as características de ser uma gordura, e aí eu geralmente descrevo, né, olha, as características são de lipoma não necessita punção, ou então a lesão é de uma camada muscular, mas devido às pequenas dimensões da lesão, a capacidade da punção de obter um diagnóstico específico é muito baixa, sugiro acompanhar. Assim, porque também Sim, o que eu penso, assim, às vezes, claro, se
eu já puncionei com menos de 1 centímetro porque o colega pediu e queria. Mas, normalmente, assim, o colega que pede, ele também não sabe muito, né, assim, ele quer ajudar o paciente, assim, então, eu me disponho, geralmente, a escrever, ou ligar para o colega, ou explicar para o paciente por que eu não fiz, né, que não foi má vontade, mas Perfeito. Eu acho que é melhor ter o pedido da punção e a gente não fazer, do que chegar lá na hora e não ter como eu fazer, entendeu? Porque às vezes tem os convênios que daí não liberam mesmo, assim. Sim, então tem que pedir a endoscopia com punção. Pode botar a compulsão a critério do médico, alguma Sim. coisa assim. Tu sabe, Lúcia, eu não tinha pelo menos tinha raciocinado a questão do convênio, porque eu sempre deixei a orientação da punção a cargo do ecoendoscopista. Mas, tu vê, essa particularidade de convênios eu realmente não sabia. Não, e como tu falou, assim, eu percebi que, então, muitas vezes tu faz o teu laudo endoscópico com uma certa orientação, né? Vamos por assim, eu recebo laudo muito exame do mas um interior, comentário assim, clínico junto, né? Às vezes do interior, principalmente essas lesões, assim, de 1 centímetro, pequenininha, eu escrevo embaixo, não realizei a punção, por isso, por isso, por isso, sugiro um acompanhamento endoscópico, caso a lesão cresça, novamente, então, uma ecoendoscopia, e aí eu explico para o paciente também, eu não fiz por isso, por isso, por isso, mas, assim, em termos que mais eu noto, assim, que às vezes, se não está autorizado a agulha no convênio, eu não consigo fazer. Então, essa é a maior dificuldade, é o inverso, assim, né? É uma limitação, no caso. Esse aqui, ó, vamos ver se no vídeo aqui. Isso aqui é um giste, ó, bem grande, vocês estão vendo, é uma lesão bem heterogênea, ó, bem vascularizada. Essa imagem aqui, onde eu tô com, vocês estão vendo que ela tá originando lá da muscular, ó. Ela abre bem na muscular a lesão. E aqui eu tô fazendo a punção, ó. Essa é uma lesão gigante, eu não botei aí o tamanho, mas sei lá, 6, 7 centímetros. Essa aí provavelmente nem precisaria da punção, né? Seria cirúrgico igual. Mas às vezes o médico, o cirurgião precisa para conversar, combinar com o paciente, eu termino fazendo. Aqui são todas imagens de gistes, assim. Vocês estão vendo que sempre tem uns que são bem homogêneos, ó. A gente sempre vê saindo da camada muscular, aqui também, ó, saindo da muscular própria, a imagem da lesão, aqui a punção, e aqui eles conseguem fazer esse aqui foi um schwannoma, ó, eles fazem a imunohistoquímica com esses marcadores, e eu não consigo te dizer que é um schwannoma não, né, eu vou te dizer que é a camada muscular, assim, mas aí é a imunohistoquímica que vai nos dar. Aqui é uma lesão de reto, que eu terminei fazendo um giste bem maligno, esse aqui foi agora, recentemente, era do Thiago Guese, aquele prócto, aí terminei fazendo, era uma lesão de uns 4 centímetros, com necrose, bem vascularizada, aqui o tecido, e na verdade eu botei mais para ver como vem tecido, ó, é umas cobrinhas que a gente tira, e isso aí depois eles fazem chover com isso aí. Aí uma pergunta só, Lúcia, desculpa te cortar, da Claro. Bruna. Ela pergunta assim, ó, uma biópsia sobre biópsia realizada durante uma endoscopia convencional poderia, assim, prejudicar ou distorcer para quando tu na ecoendoscopia fazia a punção por agulha? Não, porque assim, geralmente a biópsia sobre biópsia termina pegando só a mucosa, né? O que vai criar é uma úlcerazinha ali no ápice, mas como eu estou buscando uma lesão em camadas mais inferiores, para mim muda muito pouco. Eu não vou avaliar a mucosa nesse caso, né? Se eu fosse avaliar a mucosa, como numa neoplasia, a biópsia pode mudar, porque pode ter tecido inflamatório, pode fazer uma úlcerazinha, aí pode mudar, mas como eu estou buscando camadas inferiores, a lesão da mucosa não vai mudar para mim. Ótimo. Aqui, ó, esse aqui, outro giste, tá, gente? Mesma coisa, assim, vascularizado e tal. E esse aqui, olha o tamanho, ó, ele tinha esse aqui de baixo, uma lesão de 15 milímetros, mas vocês veem que tem uma calcificação aqui, ó,
com formação de sombra acústica, bem originada da quarta camada, ó, e aí se abre a lesão ali, e tu vê uma lesão de 1 centímetro e pouco, que eu terminei puncionando, porque eu achei as características da lesão malignas, e realmente, aí veio o giste, assim, mas o mais importante são as características, mas às vezes 1 centímetro tu não consegue ter grandes diferenças, né, mas quando tu tem, tu funciona e pronto. Aqui também, outro giste, vocês veem, a gente consegue ver bem a muscular abrindo na lesão, ó, aqui dá para ver bem, assim, é uma lesão ela é bilobulada, assim, né, então aqui tu vê um lobo, aqui tem outro, vascularizada, é a mesma coisa também, um outro giste. O leiomioma, ele é muito mais comum no esôfago, eu não vou, é muito parecido, assim, né, só que aqui a gente, no esôfago, a maioria das vezes é leiomioma, a dificuldade que a gente tem é ver estômago, né, essas lesões aqui que eu tô botando, vocês veem que é uma lesão bem homogênea, ó, é bem bonitinha, ó, bem definidinha, uniforme, assim, essa aqui não tem vaso, aqui é o Doppler sem Doppler negativo, tu não vê a área mais escura, nem a área mais branca, ou seja, não vê necrose, não vê calcificação. Isso aqui tem característica de um leiomioma, né? Claro, eu tô dizendo que é leiomioma porque eu pulsionei, né? Mas, assim, para tentar mostrar para vocês a diferença, assim, essas lesões são mais bonitinhas, assim. Aqui também um leiomiomazinho também. Então, muitas vezes a característica da lesão já te ajuda. Isso aqui tem cara de leiomioma. Bom, tem 1.2, eu não vou nem funcionar, não. Tem 1.2, mas tá estranho, tá mais heterogêneo e tal, funciona, né? O lipoma é o mais fácil de todos, né? Porque é o único que é brancão, assim, né? Aqui vocês veem esse aqui é a imagem endoscópica, nem precisaria, mas às vezes chega isso. Aí, ele abre bem da camada submucosa, ó. E aí a lesão abre, que nem aqui, ó. Vocês estão vendo a pretinha muscular aqui. E aqui ele abre da submucosa, ó. Que é essa lesão aqui. O pâncreas ectópico, que também acho que é uma coisa relativamente comum, a gente sabe que é bem comum no antro, né? Ele tem aquela umbilicação central, assim, no ápice. E ele, como é que a gente vai saber, assim, né? Ele é da submucosa e ele é mais hipoecóico em comparação a um lipoma, e ele tem áreas mais anecoicas e uns septozinhos mais hiperecóicos que imitam, ou que na verdade são o parênquima do pâncreas, né? Isso aqui é um ductozinho, é uma área císticazinha. Então, tu olha isso aqui, depois tu vai ali, dá uma olhada no parênquima do pâncreas do cara, e tu vê que é muito semelhante, originado na submucosa, ó, abre na branquinha aqui também. Então, muitas vezes isso aqui é bem característico, não precisa puncionar, assim. Raramente eu punciono, porque a imagem é que nem lipoma, assim, a imagem é bem característica. Tumor carcinoide, eu acho que esse já é um pouco mais difícil, né? Ele pode ser na segunda ou na terceira porção, aqui vocês estão vendo ele, ó. Ele aqui tá na segunda, ó, ele abre na muscular da mucosa, ó. Vocês estão vendo a submucosa livre ali embaixo, a muscular própria livre também. Esse aqui abre na muscular da mucosa. Aqui é um esqueminha básico que tem que é, mais ou menos eu uso, assim, lesões com menos de 1 centímetro, a gente vai seguir. Raramente vão ser malignas. As com mais de 1 centímetro, é que daí a gente tem que ir atrás desses diagnósticos diferenciais, né, que é o gisto e o leiomioma. Então, nesses casos, a punção vai te ajudar. E só um adendo, assim, é o último slide, eu acho, ou o penúltimo. A gente, só para dizer para vocês, assim, hoje a gente ainda tem nos convênios a punção aspirativa por agulha fina, que é essa aqui, que nos Estados Unidos, na Europa, já não se usa mais. Se usa essa aqui, que é uma biópsia por punção.
Então, é como se a gente fizesse, ele tem ranhuras laterais aqui, ó, e a gente obtém muito mais tecido para avaliação imunohistoquímica com muito mais quantidade e facilidade que essa aqui. Essa aqui é uma PAF de tireoide. Essa aqui já é uma punção que nem a gente faz ecoguiada do fígado, assim. Então, o futuro, ou na verdade, o presente, é a gente começar a usar isso aqui e essa aqui cair por terra. Então, a ideia que se tem, assim, acho que depois o Everton vai comentar também, provavelmente num futuro a gente vai fazer análise genética aqui das neoplasias, neoplasia de pâncreas, avaliação de GIST, para definir provavelmente muitos tratamentos mais focados, né, não quimioterapias sistêmicas, assim, coisas mais genéticas, assim, essas biologias, esses quimioterápicos novos aí, né, que são focados na lesão. E isso aí é só para mostrar que essas agulhas são melhores do que as que a gente tem aqui ainda, mas a gente ainda não chegou lá. Aí em São Paulo eles já começaram a usar as agulhas com biópsia, mas a gente ainda aqui não tem nenhum convênio que cubra aqui para nós ainda. Então é isso aí. Não quero falar mais também, porque se deixar eu falo o dia inteiro. Perfeito, Nuti. Muito boa a tua aula, meus parabéns pela tua didática, apresentação, slides muito bem colocados, os vídeos rodaram direitinho, especialmente, como eu falei, assim, quem pretende fazer a prova da SOBED, isso aí cai, a Nuti deu um apanhado muito avançado aí para nós, e como o Conrado também falou, assim, o pessoal está um pouco tímido, né, acho que eu e o Conrado já falamos bastante, vamos deixar para vocês aí, perguntas, comentários. Qualquer coisa, eu dou as ordens também. Se quiserem, outro dia assistir algum exame também, é um prazer. Mas, assim, essas coisas de camadas é bem importante para a prova. Cai mesmo. Pelo menos pessoal, fiquem à vontade para abrir o microfone e perguntar alguma coisa. Mas, oi, boa noite. Parabéns. Oi, de novo. A Bruna aqui que está falando, eu gostaria se pudesse só repetir algumas das lesões, aquela que um T4 ali que mistura mais até serose, ficou mais claro que os meus olhos são destreinados, mas se puderes mostrar com o pointer agora, delimitando bem, assim. Tá, peraí, vamos voltar lá. Onde é que eu botei a apresentação? Aqui. Pra gente ainda é um pouquinho confuso, assim, essa questão. Não, é muito. Camadas. Então, para não dizer bem confuso. Fácil. Não é nada fácil. Assim, ó. Deixa eu botar aqui o meu pointer, né? Tá aparecendo a setinha. Tá. Assim, ó. Aqui, isso aqui é uma parede do esôfago normal, ó, 1,6. E essa aqui, eu vejo o espessamento todo, ó. Eu não consigo contar. É difícil, porque isso aqui tem 1,6, mas tu tá vendo que ali no meio tem uma camadinha branca, é a submucosa. Então, tu tem assim, só bem inicial, desculpa interrompê-la. A primeira linhazinha bem branca que eu vejo seria a interface do probe com o tecido. A mucosa, Tá, aí o primeiro escurinho ali seria a mucosa. Não, a interface do probe com a mucosa é o branco, depois é a muscular da mucosa, que é o preto, depois a submucosa, que é o branco, depois a muscular própria, que é o preto, e esse brancão aqui é adventice. Tá. Acho que ficou um pouquinho mais claro agora mesmo, eu tava confundindo. Na ponta dessa setinha azul que tá ali, então, a camada... É a submucosa. É a submucosa e no outro ponto é que vocês estão... É difícil, né, gente? Mas, assim, o primeiro risco branco é a interface, a mucosa. Tá. Aí, no meio ali, tem um pretinho, depois tem um branquinho, depois tem um pretinho. Essa é uma parede normal. É que nós estamos falando de uma coisa que tem 1,6 milímetros, né? Sim, claro. Mas isso é uma parede normal. E o último branco é o mais grosso, é a serose. É a adventícia, é a serose. Adventícia. Exato. Sim, perfeito. E aqui vocês não veem essa distribuição.
né? É uma coisa homogênea, única, tu vê aqui a adventícia, ó, ela tá bem livre. Certo. Mas tu não consegue definir aquelas camadinhas aqui no meio. Certo, certo. Aqui é a mesma coisa, ó. Tu tá vendo, tu tem a primeira coisa aqui que é a interface com o probe, ó, a mucosa. Depois tu tá vendo aqui que tem a muscular da mucosa. Depois a submucosa, depois a muscular própria. Tá vendo? Certo. Quer dizer, tá vendo aí? Aí vocês vão vendo que a imagem, ela não tem uma delimitação, a gente não consegue delimitar muito bem isso aqui, ó. Mas parece que espessa só a muscular da mucosa, onde a gente vê a submucosa ali, ó, bem, sim, que a gente consegue ver a pretinha melhor, a branquinha tu consegue ver com uma certa nitidez, a pretinha que tu não consegue. Então, tu vai contando camadas, na verdade, né? E aí tu vai dizendo mais ou menos mas é difícil mesmo, é bem... sim, o que me parece muito importante é se conseguir diferenciar o T1B do T2, porque o T2 é um tratamento cirúrgico. E o T1B, ele pode ser cirúrgico e pode ser, ou pode ser endoscópico. Sim. E aí a avaliação que já foi feita pelo endoscopista com a imagem da superfície da lesão pode se juntar com a imagem da ecoendoscopia, com o parecer ecoendoscópico, para traçar o planejamento terapêutico. É isso aí, assim, é difícil para quem nunca viu as imagens, mas a gente consegue, com bastante paciência, assim, tem que, não pode aspirar muito para não grudar muito a lesão, também não pode botar muito ar para não criar interface, mas a gente vai, porque a ecoendoscopia, ela tem uma lógica diferente da endoscopia. Na endoscopia, tu tem a imagem. Na ecoendoscopia, tu faz a imagem. Então, tu tem que formar uma imagem na tua cabeça e buscar essa imagem. Formar essa imagem na ecografia. Aí tu vai formar, aí tu desfoca, forma de novo. Formou a mesma imagem com a mesma característica. Eu geralmente faço 2, 3 vezes até, e repito a formação da imagem para ter certeza que é aquilo ali. Por isso que a gente chama que ecografia é operador dependente, porque tu pode, tem muitas nuances, tu pode formar a imagem que tu quiser, né, assim. Legal, tu pode legal, levar a interpretação do que tu quiser, né. Então, eu acho que é bom a gente conseguir enxergar um pouco esse detalhe que tu fala, Nutiane, para a gente conseguir entender também o que a gente pode ganhar com o exame, né, da ecoendoscopia a nosso favor, traçar a conduta terapêutica. Eu gosto sempre de saber por que o paciente vai fazer o exame e olhar os exames anteriores, porque daí eu tenho uma ideia de por que ele está fazendo porque a suspeita é para operar. Não, ele está fazendo porque já acham que tem que fazer neoadvance, assim, que tu tem que juntar as coisas e tentar formar a imagem. Então, Sim, é uma lógica de fato ajudar diferente. Na conduta, né? Exato. Deixa eu ver se tem... Robertão, algum parecer aí? Não, muito bom. Vocês viram, né, que é um assunto que instiga perguntas e dúvidas, porque como a gente não faz esse procedimento aí, no momento que a gente apura mais conhecimento, nos suscita dúvidas e questionamentos. Eu senti que a pergunta da Bruna ali é bem para quem está estudando para fazer a prova. Acho que ela vai fazer a prova agora, em novembro. Mas, olha, Nuti, só realmente te agradecer mais uma vez, acho que foi uma brilhante, excelente aula, né, didática muito boa. Eu que agradeço. Os alunos, tenho certeza, se gostaram, teve 4 ou 5 elogios para ti ali, fora o pessoal que está um pouco tímido ainda, né. Mas, muito obrigado a todos vocês, Nuti, mais uma vez, obrigado, Conrado, bom estar contigo também aí. Forte abraço. Obrigadão, gente. Valeu, Roberto. Obrigado. Nuti, beijo, muito obrigado.
Só aproveito e deixar um recado aí para todos, que na semana que vem não vai ter, porque é feriado, né, dia 12, dia 19,